Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá! O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E para isso, hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema que eu entendo bastante. O que fazer quando eu não consigo aprender uma matéria? Se esse é um problema que está acontecendo com você, fica comigo. Quando eu comecei a estudar de verdade para concursos públicos, eu encontrei algumas pedras bem grandes no meu caminho. Vocês sabem, eu já disse aqui em alguns dos meus vídeos, que eu sou graduada em farmácia e bioquímica. E eu estava me enveredando pelo mundo dos concursos de tribunais. O primeiro concurso fora da minha área que eu prestei foi o concurso para técnico judiciário do TRF da primeira região. E logo de cara aqui, eu já esbarrei com algumas dificuldades. Eu nunca tinha estudado raciocínio lógico. E só para vocês terem uma ideia da minha total ignorância, eu não sabia o que era caput. E eu achava que quando o pessoal falava em lei seca, eles estavam se referindo àquela lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica por quem está dirigindo. Então vocês imaginam que a minha vida não foi nada fácil nesse começo. Percebam que a minha missão era realmente muito árdua. E é por isso que eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto com vocês. O começo, ele não foi nada fácil. Mas depois que eu fui aprovada nesse concurso e que eu decidi realmente passar de fase no jogo, escolhendo a área fiscal como foco, aí é que a coisa desandou de vez. Depois de um tempo, eu consegui pegar o jeitão de raciocínio lógico e eu acabei me apaixonando pelos direitos. Mas, quando eu me encontrei com economia e com contabilidade, eu te confesso que eu entrei em total desespero. Eu tive vontade de desistir, de sair correndo. Parecia que eu estava estudando grego, porque eu lia, relia, lia de novo e aquilo não entrava na minha cabeça. Quando eu conseguia entender alguma coisa, quando eu achava que finalmente eu estava aprendendo a matéria, vinham as questões. E eu descobri que, na verdade, eu não tinha entendido era nada. Eu perdi as contas de quantas vezes eu surtei, porque depois de ficar estudando durante horas, eu não conseguia acertar nenhuma questão nessas disciplinas. Então, se isso está acontecendo agora com você, calma, porque isso é muito normal. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que isso acontece com a maioria dos concurseiros. O que eu quero fazer no vídeo de hoje é te contar o que eu fiz para superar essa minha dificuldade. O primeiro passo é saber se vale a pena ou não comprar essa briga. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim, Juliana? Eu nunca fui muito fã de inglês. Eu não sei bem porquê, mas é uma matéria que eu não gosto de estudar, que eu sempre tive dificuldade. E aí, depois que eu comecei a fazer concursos públicos, as coisas foram ficando piores entre nós duas. Eu fiz a prova para o concurso do Inmetro e essa prova ela foi organizada pela Banca CESP. E eu consegui sair devendo pontos em inglês. Tinha sido melhor se eu tivesse deixado tudo em branco. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu até tentei estudar inglês. Só que era muito complicado, porque eu tinha tantas matérias novas para aprender, para estudar, que eu comecei a achar que a energia que eu estava despendendo em inglês não teria um bom retorno para mim. Não tinha um bom custo-benefício estudar essa matéria. Era mais proveitoso
se eu dedicasse esse tempo para estudar outras disciplinas que tinham um peso maior no meu concurso. E foi exatamente isso que eu fiz, eu abandonei inglês. Então, se você puder fazer isso, né, se a matéria que está te causando tanta dor de cabeça tem um peso muito pequeno no seu concurso, e se no seu edital não se exige um mínimo por disciplina, talvez seja mesmo melhor desapegar. Só que se esse não for o seu caso, aí você realmente vai precisar enfrentar esse dragão. E foi o que aconteceu comigo com relação à economia e contabilidade. E aí, você precisa então dedicar mais energia para essa disciplina. Se você tem dificuldade de aprender um conteúdo, se ele é importante para o seu concurso, é ele que você precisa estudar por mais tempo. Se possível, coloque ele várias vezes no seu ciclo de estudos, de modo que você o veja todos os dias ou pelo menos em dias alternados. Estude muito, faça muitas anotações, resolva o máximo de questões que você puder, todas as questões que você encontrar daquele assunto. Marque aquelas questões que você tem mais dificuldade, resolva essas questões de novo. Faça revisões periódicas, aplique a técnica Feynman. Eu já gravei um vídeo aqui falando a respeito dessa técnica. Essa técnica é uma técnica extremamente poderosa que te ajuda a aprender o que você quiser em 4 passos muito simples. Só para você ficar curioso, se você ainda não assistiu esse vídeo, essa técnica ela foi desenvolvida por Richard Feynman, físico, ganhador do Prêmio Nobel de 65. E quem recentemente confessou que utiliza essa técnica foi ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, o gênio por trás da Tesla Motors e da SpaceX. O segundo passo é reconhecer que você tem uma dificuldade nessa disciplina. E aí você precisa então buscar entender por quê. Porque qual que é a causa dessa dificuldade? Pode ser que você não tenha interesse naquele assunto. Pode ser que você não goste da didática do professor. Pode ser ainda que te falte um conhecimento de base, ou porque é um assunto que é mais complicado mesmo. E é aqui que a gente precisa atacar diretamente o problema. Então, por exemplo, se você está enfrentando problemas com matemática financeira, pode ser que te faltem conhecimentos de matemática básica. É impossível aprender matemática financeira se você não souber, por exemplo, regra de 3 simples e composta. E aí, nesse caso, você vai precisar, então, tirar um tempo para aprender isso primeiro. Eu tenho recebido algumas mensagens, né, no direct, no Messenger do Face, de pessoas dizendo que sentem muita dificuldade em algumas disciplinas, por exemplo, em português. E eu acredito que às vezes o problema seja exatamente essa falta de base, de conhecimento mesmo, né, na matéria. E dependendo do quão sério seja isso, pode ser que você precise estudar por um material mais completo, um material de primeiro, de segundo grau, para primeiro construir, né, esse alicerce, construir essa base e depois conseguir passar para o estudo através de um material de concurso. Porque o material de concurso, ele normalmente vai mais direto ao ponto, ele é mais aprofundado. Outra coisa que pode acontecer é se te falta interesse nessa disciplina, você precisa começar a encarar que a sua aprovação, que a transformação de vida que um cargo público pode te trazer, depende de você aprender aquela disciplina. Busque entender qual é a aplicação dela no seu dia a dia, né? Para as atividades que você vai desempenhar quando você for empossado. Agora eu te digo uma coisa de antemão, que o problema mais comum, que é o problema que aconteceu comigo e que provavelmente está também acontecendo com você, é a inadequabilidade do material utilizado. Eu errei aqui nesse ponto e eu vejo muitas pessoas cometendo o mesmo erro. Durante a minha preparação para concursos públicos, eu comprei
todos os materiais mais recomendados de cada disciplina. Eu comprei os Top Masters, sem testar, sem verificar se aquele material era o mais adequado para mim. Sabe o que aconteceu? Em algumas matérias isso não deu certo. Porque mesmo sendo mais recomendado, top das galáxias, o melhor material, ele precisa ter cumulativamente duas características. Em primeiro, ele precisa ser, claro, um material completo, atualizado, voltado para concursos públicos, para sua área. E o segundo ponto, você precisa conseguir evoluir com aquele material. Sabe por que existe 1000 professores de português para concursos, outros 1000 de raciocínio lógico, mais 1000 de direito constitucional e assim por diante? Porque cada pessoa é única. Cada um aprende melhor de uma forma. Cada pessoa, ela está num nível de conhecimento e ela vai se adaptar melhor a um tipo de explicação. Tem professores que eles são mais diretos, que eles focam mais naquilo que é cobrado. Já tem outros professores, né, que partem lá do comecinho da matéria, que vão explicando tudo em detalhes, como se eles estivessem ensinando para uma criança mesmo. E aí, dependendo do seu nível de conhecimento, você vai precisar de um ou de outro tipo de material. É por isso que eu sempre digo que não existe o melhor material, o melhor de todos. Mas existe o melhor material para você. E cabe a você descobrir qual que é esse material. Então, se você já está estudando há algum tempo alguma disciplina, se você está se dedicando, está fazendo anotações, revisões, resolvendo questões, e mesmo assim você não está conseguindo evoluir, experimenta trocar o material. Pode ser que você sinta uma melhora instantânea no seu aprendizado. O terceiro passo é mudar a sua postura em relação à disciplina. Ao invés de dizer, eu não consigo aprender isso, essa matéria é muito difícil, diga que cada dia eu consigo aprender mais sobre essa matéria. É a qualidade dos seus pensamentos que define a vida que você vai ter. Se você só pensa em dificuldades, se você só pensa que não consegue fazer as coisas, que nada dá certo na sua vida, é isso que vai acontecer. Eu li um livro muito interessante, um livro que eu gosto muito, que é o Mindset, de Carol Dweck. E nesse livro, a autora, ela divide as pessoas em 2 grupos. Aqueles que possuem um mindset fixo e aqueles que possuem um mindset de crescimento. E esse termo, mindset, ele significa modelo mental. Então, um conjunto, de crenças, de ideias, de valores que uma pessoa possui é responsável, então, pelo seu mindset. E o seu mindset, ele é responsável pela forma como você compreende, enxerga, julga tudo que acontece na sua vida, motivando as suas decisões e as suas atitudes. Trata-se, então, de uma percepção que cada um tem da realidade em que está inserido. E é o que vai nortear a sua vida. Aquelas pessoas que têm um mindset fixo, elas acreditam que as pessoas ou são inteligentes ou não são. Ou são boas em matemática ou não são. Ou são atletas ou não são. Elas não acreditam que as habilidades possam ser desenvolvidas, aprendidas. Já pessoas que possuem um mindset de crescimento, elas prestam muita atenção em informações que podem aumentar o seu conhecimento. O aprendizado para elas é uma prioridade. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam um desafio, mas elas prosperam com ele. São pessoas que se esforçam, que aprendem a manter a concentração e que quando estão sob pressão, quando for necessário, elas conseguem ir além da sua capacidade normal. Eu acho que você já conseguiu perceber qual é o mindset mais adequado para ser aprovado em concursos públicos, não é mesmo? Quer saber agora qual que é o seu mindset? É só você responder rapidamente, a primeira coisa que vier na sua cabeça, a seguinte pergunta.
quando você se sente realmente inteligente. Quando você acerta todas as questões ou quando você está aprendendo alguma coisa nova. A boa notícia é que é possível alterar o mindset. Só depende de você. Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo, que esse conteúdo, ele seja útil para vocês. Eu quero que vocês entendam que ter dificuldade em uma ou em mais disciplinas é totalmente normal, que isso acontece com todo mundo. Mas o que de fato vai diferenciar os vencedores dos perdedores, né? Os aprovados dos reprovados, é o que você faz quando você encontra um obstáculo na sua frente. Você enfrenta esse obstáculo ou você sai correndo? Só depende de você. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo ele é relevante e que, em função disso, ele merece ser exibido para mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre algumas estratégias para melhorar o seu rendimento durante as provas de concursos públicos. Eu vou falar para você, eu vou te dar algumas dicas do que fazer na semana da prova, na véspera da prova, no dia da prova, na hora da sua prova. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu fico te esperando então, na próxima sexta-feira, para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!